Bom dia, galerinha do bem, do sétimo ano. Estamos de volta para mais uma aula de história. Desta feita, dando início, aos nossos estudos no nosso livro, no projeto Telares. E hoje estaremos abordando um assunto maior chamado Europa, América e Oriente, transformações, encontros e conquistas. Então, nesta aula, nós estaremos abordando, fazendo uma transição entre a Idade Média e a Idade Contemporânea, tá certo? Então, é sobre o que nós estaremos falando na aula de hoje, tá certo? Então, convido você para mais uma aula de história. Transformação ou transição da Idade Média para a Idade Moderna. É o que nós estaremos estudando agora, tá bom? Então, antes da gente entrar propriamente no assunto, eu acho necessário e importante a gente conhecer um pouco a divisão da história, para você entender melhor, né? A ideia de uma divisão da história, para que a gente venha entender. Então, ao longo da nossa história, os estudiosos eles fizeram uma espécie de divisão e dividiram a história, ou pelo menos a história de toda a humanidade na Terra, em cinco períodos. Em cinco períodos, tá certo? O primeiro período, chamado de pré-história. O segundo, aí começa a história propriamente dita, que se divide em Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso para que a gente possa se familiarizar mais com o assunto de hoje, tá certo? Então, foi essa divisão que os estudiosos, os historiadores europeus, principalmente os europeus, fizeram, né? Se não os europeus, porque os outros povos lá do Oriente, eles não têm essa divisão da história como nós temos. Para eles, essa divisão da história feita aqui na Europa pelos europeus é uma visão da história muito contada sobre a visão deles, observando os acontecimentos deles. Não seria uma divisão geral da história. Mas nós aqui do Ocidente, nós adotamos essa divisão como verdadeira e como aquela que a gente conhece também, tá certo? Então vamos começar a falar um pouquinho da pré-história, nessa ideia desse prefixo pré, da ideia daquilo que vem antes. Algumas pessoas nem gostam dessa divisão, dessa nomenclatura, porque a ideia que passa com essa frase aí é que antes da escrita era como se o homem não tivesse feito história. E na verdade, desde o surgimento do homem na Terra, desde os seus primeiros momentos aqui na Terra, que o homem ele começou a fazer história, tá certo? Mas vamos lá. Então, este período chamado de pré-história, ele surgiu, digamos assim, com o aparecimento do homem na Terra até o ano de 4000 antes de Cristo, né? Que foi quando o homem ele inventou, foi quando surgiu a escrita, e dali para frente começa o período da história propriamente dita, tá certo? Então, do início do surgimento do homem, quando Deus criou o homem, a partir do momento que o homem começou a habitar aqui na Terra, foi que começou a ser contada a pré-história. E ela vai até o surgimento da escrita por volta aí do ano 4000 antes de Cristo, né? Aqui nós temos uma divisão bem legal deste período chamado pré-história. A pré-história, ela se divide no que nós chamamos período paleolítico, tá certo? Esse período chamado paleolítico, ele também é chamado da idade da pedra lascada, é o que ele também é chamado com este nome. Deixa eu ver se eu pego aqui a minha canetinha. Então, é o período da pedra lascada, tá certo? Período da pedra
lascada. Era quando o homem, quando os primeiros habitantes, os índios, os moradores daquele período, eles pegavam as pedras, eles lascavam as pedras para fazer seus objetos, fazer suas armas, fazer seus objetos de uso, né? Eles viviam da caça e da pesca, eles eram nômades, eles usavam já o sistema do fogo, já era usado o fogo, né? Tanto para aquecê-los nas noites frias, também para gerar luz e também para afugentar animais e ainda preparar alimentos já nesse período, né? Houve também a questão do surgimento da linguagem oral, né? A linguagem oral, e o homem já começou a escrever, já começou a promover algum tipo de escrita, algum tipo de pinturas rupestres, a questão da arte rupestre. E também tinha a questão da divisão do trabalho mediante ao sexo e à idade. Lembre-se que esse período que nós estamos aqui vendo é a pré-história, e dentro da pré-história nós estamos vendo o período chamado período da pedra lascada, tá certo? O segundo, sim, aí entre o período da pedra lascada e o neolítico, tivemos um período curto chamado de período mesolítico, né, que foi um período de transição entre o paleolítico e o neolítico. O segundo período da pré-história é o período chamado de neolítico. Neolítico ou simplesmente a idade da pedra polida, tá certo? Idade da pedra polida. O homem ele já começou a se tornar um ser sedentário. Um ser sedentário é diferente do nômade. O nômade é aquele que não tem um lugar certo para morar. Ele vai mudando de lugar para lugar, dependendo do local. Se tiver água, se tiver alimento para ele, né? Para a questão mesmo de algum tipo de animal que ele viesse a criar. Mas na época aí era mais, no período nômade, era mais ele mesmo e a sua família para conseguir alimento. No período chamado neolítico, o homem já começa a se tornar sedentário, ele já começa a se tornar fixo, e também ele já começa a praticar a agricultura e também ele começa a criar animais, né? Ele já se torna um ser sedentário e ele também já começou a aparecer, fazer as primeiras aldeias, né? Já ficava num canto, já ficava fixado num canto e ele já começava ali a desenvolver algum tipo de aldeamento, já começava a praticar agricultura. No paleolítico não, mas no neolítico com certeza eles começaram a criar animais. Esse período é chamado de neolítico, olha só, porque você vai encontrar os índios, eles pegavam pedras e essas pedras eles poliam de um lado e do outro com o intuito de preparar, de confeccionar as suas armas. Eu tenho aqui uma machadinha indígena que foi justamente desse período, o período neolítico. E o período neolítico ele já era observado aqui na nossa cidade, aqui no nosso estado do Rio Grande do Norte. Essa machadinha aqui pertenceu aos nossos índios tapuias paiacus. Também você vai encontrar uma pedra neste período aqui, olha. Isso aqui é um almoxariz, ou melhor, um almofariz. Era uma espécie de, não vou dizer que era uma botija, mas era uma espécie de reservatório simples que eles usavam aqui para triturar grãos ou simplesmente preparar algum tipo de alimento. Então, é um artefato, é uma espécie de achado também aqui da região de Apodi, tá bom? Neste período também surgiram a ideia do Estado, as leis, a dialética. Você vai observando que de um período para outro aí, né? Por exemplo, da pré-história até chegar à história propriamente dita,
foi embora há 4.000 anos. Então, quando eu estou falando aqui nesta evolução, ela não acontecia de um dia para outro, não acontecia de uma semana para outra. Podia botar janeiro aí no meio, né? E também tinha a questão, né, o ponto de partida do desenvolvimento humano e a especialização do trabalho. Já o último período, né, da pré-história, o que nós chamamos de Idade dos Metais, quando o homem ele deixa de lado a pedra e começa a confeccionar as suas armas, os seus objetos a partir de metais, como nós vamos ver aqui. Eles produziam seus objetos, suas ferramentas agrícolas já de metal. O metal, o primeiro metal a ser usado com sucesso foi o cobre, que era mais fácil o manuseio, era mais fácil também o derretimento daquele objeto, até mesmo no objeto, mas daquele metal. Então, e na época não era nem muito a questão do derretimento. O derretimento veio um pouco depois. Era a ideia mesmo de estar pegando aquele objeto, aquele metal e ir, digamos assim, moldando o mesmo, né? Houve também a ideia do surgimento das relações comerciais, a questão da revolução urbana, o desenvolvimento da metalurgia, que é os metais, e a criação do arado, já um objeto para ajudar a arar a terra. E também no finalzinho da Idade dos Metais, que vai pôr fim à Idade dos Metais e à Idade da chamada pré-história, o surgimento da escrita, tá certo? Parece que o homem ele sempre gostou de escrever nas paredes, né? Tá aqui o período onde o homem pré-histórico fazia suas artes e tá aqui hoje o pessoal fazendo grafite, fazendo pintura no meio da rua, sujando o muro e deixando aí as suas expressões, tá certo? O período da história, propriamente dito, né? Ele vai ter início com a invenção da escrita, por volta aí do ano 4000 antes de Cristo, tá certo? E o fim da antiguidade, ela vai acontecer por volta do ano 476 depois de Cristo, né? Você vai observar que foi quando o Império Romano ele cai, né? Quando o Império Romano ele cai no Ocidente. O Império Romano ele se divide em duas partes: o Império Romano no Ocidente e o Império Romano no Oriente. Você sabe que o Império Romano foi o maior império que nós já tivemos até hoje. Então, durante a antiguidade, nós tivemos começou, na verdade, com a invenção da escrita, e esse período aí que, digamos assim, que se estendeu aí por 400 e foi até, melhor dizendo, foi até 476 depois de Cristo. Então, se você for observar a duração desse período, foi de mais de 4.000 anos, né? Porque vai os 4.000 anos antes de Cristo com mais 476 anos depois de Cristo. Na antiguidade, nós tivemos o surgimento, né, das primeiras ou das grandes civilizações, não vou dizer as primeiras, mas as grandes civilizações, como a egípcia, surgiram durante a antiguidade. Nós temos aqui os hieróglifos, que são aqueles um tipo de, digamos assim, de linguagem, um tipo de pinturas que os egípcios eles tinham, que eles se comunicavam, né? Aqui você vai ter já uma máscara de um faraó. Você vai encontrar a civilização grega também durante esse período e também a civilização, o Império Romano, tá certo? Aí acaba-se a Idade Antiga, né? A Idade Antiga, quando o Império Romano do Ocidente ele cai, quando os bárbaros eles atacam, digamos assim, parte da Europa e vai destruir o Império Romano. Daí começa a Idade Média, que nós vamos estudar justamente este período que vai da Idade Média até a Idade Moderna, a transição entre uma coisa e outra. A Idade Média ela vai começar no ano de 476, para vocês entenderem melhor, né? Com a queda do Império Romano
no Ocidente e se estende até a tomada de Constantinopla, né? Lá pelos turcos, que foi tomada pelos turcos otomanos. Isso aconteceu no ano de 1453. Essa parte aí, lá do Oriente, era a segunda parte do Império Romano. Então, nesse momento também, o que estava caindo era o Império Romano lá no Oriente, quando a cidade, que era muito conhecida, muito importante, Constantinopla, essa cidade ela é tomada pelos turcos. Então aqui nós temos o fim da Idade Média, né? E aí nesse período da Idade Média, quando os bárbaros, né, eles atacam a Europa de um modo geral, eles vão atacar aqueles locais. A boa parte da população, elas correm das cidades e vão se refugiar nas zonas rurais. Nessas zonas rurais, eu vou até falar um pouco mais na frente sobre isso. Nessas zonas rurais, a vida ela vai se organizar em um método, em um fenômeno, nós vamos ver um pouco mais na frente, de sobrevivência, de vivência e de produção, chamada de feudalismo. Quando lá no sítio existia um castelo, onde quem morava lá era o rei, tinha todos aqueles cuidados. Então aqui, essas vilas que ficavam ao redor desse local, comandado por um rei, era o que nós chamamos de um feudo, né? Era os feudos. Então, geralmente, os feudos aqui, ele era comandado, né, pelos seus líderes. Então, aqui, quem morava aqui, trabalhavam para esses nobres, trabalhava para essas pessoas e, ao mesmo tempo, recebia proteção. Nós vamos ver isso aqui de uma maneira mais organizada na frente. Eu estou só citando aqui por enquanto, tá certo? E durante a Idade Média aconteceram também as cruzadas. As cruzadas foram, digamos assim, expedições militares que foram organizadas pelos europeus para tomar Jerusalém, que tinha sido, né, invadida e tomada pelos muçulmanos. Então, houve várias viagens para cá com a tentativa de retomar a Cidade Santa. Então, outras coisas vieram acontecer nessa questão aqui. Na verdade, eles tomaram essa região por algum período, mas depois os muçulmanos voltaram a tomar de conta delas, mas essas cruzadas elas foram muito importantes. Eles tiveram contato com outros povos, começaram a fazer uma rota comercial entre esses dois continentes, né? Eles inovaram a respeito das comunicações, né? Do relacionamento entre as pessoas. Então isso aconteceu durante as cruzadas. Durante também a Idade Média aconteceu uma das coisas mais terríveis até hoje vivenciada pela história. Foi a peste negra ou a peste bubônica, que foi uma pandemia que matou muito mais gente do que o Covid-19 agora do século XXI. Essa peste negra, ela era uma doença causada por uma bactéria. Essa bactéria estava numa pulga e essa pulga ela estava no rato. Então, os ratos vieram lá do Oriente, né, lá do Oriente, chegaram na Europa através talvez dos navios, né, dos meios de transporte. Esses ratos, eles acabavam contaminando os alimentos, inclusive com essas pulgas, e essa pulga ela picava o homem e transmitia essa doença que ficou chamada de peste bubônica. As pessoas morriam. Para vocês terem uma ideia, de três habitantes da Europa, um morreu. Alguns estudiosos chegam a dizer que morreram aí entre 75 a 200 milhões de habitantes naquela região. Foi uma coisa terrível, não tinha remédio, não tinha tratamento, as pessoas morriam no meio da rua, as pessoas tinham medo de chegar para perto para cuidar. Foi um período muito difícil da humanidade. E isso aconteceu na Idade Média, tá certo? Na Idade Média. Já na Idade Contemporânea, e a Idade Contemporânea ela vai começar
com a tomada de Constantinopla pelos turcos, como eu já havia dito a você. Observe que um fato histórico desse, ele termina um período e inicia o outro. Então a Idade Moderna, ela começa com a tomada de Constantinopla pelos turcos e vai até a Revolução Francesa, ocorrida no ano de 1789. Então, neste período, né, da Idade Moderna, é onde os europeus, principalmente Espanha, Portugal, depois a Inglaterra, França, a Holanda, elas irão realizar o que nós chamamos das grandes navegações, né? Nesse período, aqui você vai observar que a América vai ser descoberta, a África ela vai ser contornada pelos navios e vem para cá, visto que nessa região aqui não dava certo passar porque ela tinha sido tomada pelos turcos. Então é nesse período aí onde grandes transformações vão acontecer, né? As Índias são conquistadas, eles começam a vir pegar aqui aquelas especiarias, agora fazendo esse percurso aqui, ó, bem mais complicado. Aí é numa dessas viagens que Cristóvão Colombo vai chegar na América e Pedro Álvares Cabral vai chegar aqui pelo Brasil. Lembrando aí a questão da Idade Moderna. A Idade Contemporânea, ela vai começar com a Revolução Francesa, no ano de 1789, vai marcar justamente a data da Idade Contemporânea. A Idade Contemporânea é a idade que nós estamos vivendo hoje, para você não esquecer, tá certo? Nós vamos até os dias atuais. Aqui nós temos uma foto aqui de Napoleão Bonaparte, um dos maiores líderes mundiais, né? Ele era francês, conquistou grandes feitos para a França, né? As pessoas diziam que sempre você vai ver uma foto de Napoleão Bonaparte com essa mão aqui dentro da sua roupa. Ele sempre era comum vê-lo com essa mão aqui. As pessoas ficaram curiosas e dizem os estudiosos que é porque ele tinha gastrite. Aí de volta e meia colocava a mãozinha na barriga para sentir a dor, para ver se a dor passava, né? De acordo aí com alguns estudiosos. Tá certo? Aí durante essa idade contemporânea nós já passamos por duas guerras mundiais, né? A Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Nós tivemos no ano de 2001, inclusive eu assisti quase que ao vivo, porque as televisões estavam ligadas e passou ao vivo, né, quando aconteceu o maior atentado terrorista até hoje dos Estados Unidos. Isso aconteceu no dia 11 de setembro de 2001, quando um grupo de terroristas islâmico da Al-Qaeda, eles chocam alguns aviões contra esses prédios, né, as torres gêmeas do World Trade Center, e também eles lançam outro avião sobre a Casa Branca, o Pentágono, esses símbolos mais preciosos dos Estados Unidos, né? Então foi o maior atentado. Segundo os especialistas, os estudiosos, quem comandava esse grupo de terroristas da Al-Qaeda era o Osama Bin Laden, que os Estados Unidos empreenderam aí uma missão para matar este homem e quase que não conseguiu matá-lo, mas ele também nunca chegou a dizer que tinha sido ele que teria cometido este atentado terrorista, né? Morreu muita gente porque era um local de muito luxo, era escritório de multinacionais, locais realmente de transações comerciais, tá certo? Então a gente deu uma passada para vocês sobre esses 4 períodos, posso dizer 5, contando com a pré-história, para que a gente estudasse um pouquinho mais, para a gente entendesse mais sobre isso. E agora vamos ver o nosso assunto, nós vamos fixar os pés aqui, vai ser na transição. Você sabe que a palavra transição significa aquilo que passa de um extremo para o outro. Então é a transição, né? Nós vamos estudar agora a transição da Idade Média para a Idade
moderna, tá certo? É o que nós vamos estudar a partir de agora. Então vamos lá, grandes mudanças no sistema feudal. Eu disse a vocês lá no início que o feudalismo ele veio acontecer na Europa, né? Que veio acontecer justamente quando os bárbaros eles atacam o Império Romano, derrotam o Império Romano e a população começa a fugir para as zonas rurais, para as vilas, para ali viver. É o nome dado à forma de organização econômica e social também, vivenciada na Europa centro-oriental durante o período conhecido como a Idade Média. É importante a gente ver isso aqui, Idade Média, que veio acontecer entre os séculos V e o século XV, né? Que aí vai embora 10 séculos, né? O nome é derivado, o nome feudalismo é derivado de feudos, ou vilas, que eram as unidades de habitação e produção que eram características do período. Então, quando se fala em feudalismo, se fala num período onde existia uma organização econômica e social lá no interior, digamos assim, no interior da Europa. Quando eu digo interior, é porque não era nas cidades, era na zona rural. Ali se formaram vilas e as pessoas começaram a viver em torno do castelo, os donos daqueles feudos, e ali aquelas pessoas foram morar lá, trabalhar para o seu senhor. Muitos deles sofreram porque eles trabalhavam muito, ganhavam pouco, mas pelo menos recebia proteção de estarem vivos, né? Aqui você vai ter uma foto que mostra justamente isso, o castelo onde vivia o dono do feudo. Aqui tem umas terras que eram plantadas, aqui você tinha os fossos, né? onde servia também de proteção. Aqui você tinha onde era plantado o bosque. Aqui era a vivência dentro de um feudo, né? Um período de muito crescimento para os donos dos feudos. Para os servos não, mas para os donos dos feudos sim. Então vamos ver aqui algumas mudanças que aconteceram na Europa, tá certo? A partir do século XI ocorreram algumas mudanças e uma crise no sistema feudal. Vocês lembram do sistema feudal que estava acontecendo? A vida econômica e social, ela tinha mudado o panorama de ter uma vida de cidade e estava vivenciando um período ruralista. O período do feudalismo foi o período onde a população ela se organizou lá no interior. Eu estou usando aqui a palavra interior no sentido de que não era na cidade. Eles se organizavam lá nos sítios, onde tinha aquelas vilas, aquela chamada de feudo. E aqueles feudos, eles eram comandados, eles eram organizados e tinham toda uma estrutura de pessoas para trabalhar e por aí vai, né? Então, a partir do século XI, veio acontecer algumas mudanças e que essas mudanças, digamos assim, ela veio ocorrer uma crise dentro do período feudal, né? Aqui nós vamos ver aqui a questão de algumas inovações também. Durante esse período lá do feudalismo também começou a aparecer o uso do arado de ferro, esse arado é chamado de charrua, né? Charrua, substituindo o arado de madeira. Então, com esse arado, ele veio aumentar a capacidade do homem ele arar a terra, preparar a terra para o plantio. Veio também a questão da introdução da cultura em 3 campos, como a chamada rotação trienal. Eu vou explicar um pouquinho para vocês, um pouquinho mais daqui a pouco, tá certo? A utilização do cavalo para puxar o arado, que antigamente, antes era entrelado no peito e passou a ser colocado no pescoço, o que aumentou o rendimento tanto o rendimento e o trabalho promovido por esses animais, né? Então o arado ele era puxado pelos cavalos, que facilitava muito, né,
o preparo da terra. Você sabe que para a gente preparar uma terra e plantar numa terra, não pode ser uma terra dura, uma terra de chão batido. É preciso que aquela terra ela seja afofada, que é um termo usado, nós chamamos de arada. Aqui no interior do Rio Grande do Norte, a gente chama de cortada. Cortada por alguma coisa. Hoje nós utilizamos os tratores com aquelas grades que fazem esse trabalho de arar a terra, né? Mas nesse tempo só tinha o cavalo com este arado de ferro. O aprimoramento e a difusão dos moinhos acionados, melhor dizendo, pela força do vento ou pela força da água. Nós vamos ver algumas fotos para a gente ver isso de perto. Novos métodos e novas ferramentas permitiram a produção de alimentos, né? Nesse período aí do período feudal, quando a produção econômica ela começa a aumentar legal, os excedentes, aquilo que o povo não consumia, eles iam para as cidades negociar esses excedentes. E foi aí onde o feudalismo também começa a entrar em decadência, ou pelo menos contribuiu para a decadência do feudalismo, e as cidades, o mundo urbano volta a se desenhar. As pessoas voltam novamente a residir, as cidades voltam a crescer, as cidades voltam a se organizar, tá certo? Aqui para vocês verem, ó, o arado, chamado charrua, era um arado que antigamente era feito de madeira, agora já era feito de ferro, melhorava, era mais resistente, facilitava a questão do trabalho com os animais, tá certo? Aqui nós temos os moinhos, o moinho de vento. Esses moinhos, eles eram colocados, muitas vezes, eram movidos, essas hélices, pelo vento, ou então era colocado dentro d'água para que a água de um rio movimentasse esses moinhos. E tinha também o que nós chamamos de rotação de cultura. Eles já começaram a plantar e para não esgotar o solo, todo ano plantando no mesmo cercado, eles usaram um método chamado de rotação de cultura. Mudanças na Europa ainda. Essas mudanças elas causaram o aumento da produção de alimentos e isso acabou contribuindo para o crescimento da população e revigorando as cidades e também o comércio, né? O aumento da oferta de alimentos permitiu que muitos camponeses, que lembram-se que os camponeses eles moravam lá nos feudos, deixaram o campo em busca de um outro meio de vida nas cidades, já que as necessidades mais necessárias, né, eles não era mais preciso trabalhar. Lá no campo também, com o surgimento de certas ferramentas, o trabalho do homem não se tornava tão mais importante. Ele já poderia se dedicar a uma outra coisa, porque nem todo mundo mais teria trabalho no campo. Aqui você vai ter já uma ideia, uma foto já da cidade, o povo voltando. Os bárbaros já tinham também deixado de promover aquelas invasões todas, e a população, apesar que ainda tinha, mas não era tanto, mas as cidades elas já voltaram a se organizarem, eram cidades muradas, que nós vamos ver daqui a pouco, os famosos burgos, né? E eu sei que a vida na cidade, lá na Europa, começou a voltar a crescer, a vida voltou a ter o seu foco mais voltado nas cidades e principalmente nas atividades comerciais, das atividades ligadas ao artesanato também, tá certo? A expansão do comércio, né? Lembrando que isso aqui já é uma volta, já vem com a crise do feudalismo, daquela vida rural, daquela vida que se organizava lá na zona rural. Aí a partir do século XI, isso aqui é importante, essas datas, as atividades comerciais tiveram grande desenvolvimento na Europa ocidental, tá certo? Aqui você vai ter uma ideia como era realmente realizado o comércio, pegando aqui essa parte da Europa, né? Como as pessoas começaram a, digamos assim, a crescer comercialmente, começando aqui com o século XI, aí aqui nós já temos já o século XV, 4 séculos após, que o comércio já cresce através de embarcações,
de navios que já faziam rotas com muitas partes da Europa, até aqui já na Ásia eles já tinham comércio, aqui já em Alexandria, que é no norte da África também, tá certo? A sociedade, na sociedade, de um modo geral, né, se fortalecia a burguesia, que era um novo grupo social formado pelos comerciantes, pelos banqueiros e pelos artesãos, que foram profissões, digamos assim, que foram alavancadas, que foram surgidas, algumas delas, com a volta do homem que sai dos feudos e passa a ter uma vida mais nas cidades, começa a negociar também não somente objetos, mas emprestar dinheiro, tudo, essa vida mais de cidade, né? Foi nesse período aí onde a burguesia ela se fortaleceu. Eu vou explicar um pouco mais na frente que aqueles locais, aquelas fortificações aonde as pessoas se reuniam para comercializar e fortificados porque eles tinham medo das invasões, né? E a vida ali dentro, quem estava dentro de um burgo era um burguês. Aí foi essa atividade comercial, ela ficou conhecida como burguesia, né? Hoje em dia, a palavra burguesia já é atribuída a uma pessoa rica, uma pessoa que viaja, uma pessoa que tem muito dinheiro, não simplesmente um comerciante, né? Aí temos aqui as feiras medievais, né, mostrando essa ideia dessa vida já pós feudalismo. As feiras elas eram organizadas e tinham uma duração de 15 até 20 dias e eram realizadas duas vezes por ano, né? Como era organizada, as pessoas vinham de várias partes do mundo para estar nessas feiras. Aqui você vai observar uma foto que mostra a vida das pessoas aí já nesse ambiente de feira, um ambiente de bastante negócio, transações comerciais, já com a utilização de moeda. Não era simplesmente a troca de um bem por outro, mas já tinha moedas envolvidas, já tinha também, não é que não pudesse existir algum tipo de troca, mas era mais a questão mesmo de aquisição por uma moeda, né? Aí tinha também a ideia das corporações de ofício. Além daquelas atividades comerciais, tinha também pessoas que trabalhavam, confeccionavam produtos com as suas próprias mãos, que nós chamamos de artesanato. Nós tivemos, pela maneira do homem de produzir os seus bens, nós tivemos a ideia primeiro o artesanato, quando alguém pegava um produto e fazia esse produto completamente à mão, sem a utilização de máquinas, sem a utilização de nenhum tipo de máquina mais sofisticada. Então, o artesão era alguém que ele, com a sua habilidade, ele confeccionava seu produto do começo até o fim. Depois foram aparecendo pequenas máquinas mais rudimentares, que aí ele passa para um período chamado de manufatura, e quando surgem as máquinas mais organizadas, que nós vamos para a indústria. Então, nesse período aí, existiam aqueles artesãos, e eles começavam, além de confeccionar os seus objetos, eles começaram a formar corporações, como se fossem clubes daqueles que também eram artesãos. Eles se reuniam, os artesãos, para planejar vendas, planejar, digamos assim, preço de objetos, e também eles já pegavam aqueles locais para ensinar aprendizes a também a serem artesãos também. Era lá um local tanto para eles se planejar, como também para ensinar a sua arte para os seus alunos, né? E nas cidades medievais, quando elas estavam mais organizadas, só podiam negociar, só poderiam trabalhar se pertencesse a uma corporação de ofício, né? Isto é, uma associação de profissionais de um mesmo ramo de atividade. Então, tem um período que estava tão organizado que as pessoas só poderiam trabalhar se fizesse parte de algum tipo de corporação, seja lá qual fosse ela, mas eles tinham de estar atrelados a esse tipo de corporação. Aqui você vai observar uma ideia, uma espécie de local onde o artesão ele gerencia outras pessoas trabalhando, ele coordena aí
essa produção. É interessante observar que aqui não é mais somente uma pessoa que produz, mas já várias pessoas muitas vezes produzem o mesmo objeto, tá certo? É a formação da burguesia, né? Para a gente partir aqui já para o encerramento da aula. O desenvolvimento do comércio na Europa provocou a formação de cidades e o crescimento de outras que já existiam. As cidades eram inicialmente conhecidas como burgos e seus habitantes formavam um novo grupo social, a burguesia, como já havia dito a você. Aqui você vai observar uma imagem de dois burgueses, duas pessoas aí comercializando, sei lá, emprestando algum dinheiro ou fazendo algum tipo de transação comercial, né? Aí tivemos as cruzadas nesse período também, que você sabe que as cruzadas, como eu já falei para vocês no início, eram expedições militares e também religiosas, né? Que elas aconteceram do século XI até o século XIII, que elas se dirigiam até ao Oriente para combater os muçulmanos, com o objetivo de reconquistar a Terra Santa, Jerusalém, que era uma cidade, até hoje é uma cidade de uma grande expressividade de cristãos, porque lá Jerusalém ela é berço daquela região ali de três religiões, é berço do judaísmo, é berço também ali do islamismo e também do cristianismo, né? Então, está aqui uma foto mostrando as cruzadas, aquelas expedições, recebendo aí as bênçãos e partindo para lá. Aqui nós temos uma foto mostrando, os estudiosos chegam a dizer que houve aí essas 8 cruzadas, todas elas destinadas, saindo aqui da Europa e vindo aqui para a ideia da Terra Santa, aqui vindo aqui para Palestina, para reconquistar essas terras que tinham sido ocupadas pelos muçulmanos. Aqui eu coloquei só algumas batalhas das pessoas lutando aí, chamada de guerras santas, né? Porque eram guerras em nome de Deus, digamos assim. As consequências das cruzadas foram o quê? A reconquista de Jerusalém, apesar que os turcos eles voltaram na região depois, da segunda metade do século XIII, o enfraquecimento do sistema feudal, que já estava enfraquecendo, contribuiu para o enfraquecimento mais ainda, aumento do comércio entre o Ocidente e o Oriente, e quando eles faziam essas cruzadas, muita gente ia nessas cruzadas, não ia nem para brigar, ia mais atrás de comercializar, ia mais acompanhando para fazer seus comércios nas estradas. Então, nessas voltas dessas cruzadas, né, muitas coisas mudaram. Eles começaram a trazer novos produtos vindo lá do Oriente. Foi nesse período aí onde as pessoas começaram já a trazer pequenas quantidades já das especiarias, que veio aumentar muito o transporte, a compra desses materiais, desses temperos para o Ocidente, né? E também a ampliação da participação dos europeus no rico comércio de especiarias do Mediterrâneo, né? E também veio trazer o enfraquecimento da nobreza que endividou montando as cruzadas, tá certo? Entre o século X e o século XIII, a Europa prosperou devido ao crescimento da população, naquele período pós-peste bubônica, né? Então, veio também nesse período aí, veio também aparecer algumas crises, veio acontecer crises, viu acontecer fome, viu acontecer doenças e revoltas, né? Veio acontecer, vamos ver aqui, neste período aí, não foi nem depois da peste bubônica, mas durante a peste bubônica, essa crise que veio acontecer lá na Europa, né? A peste bubônica, como já havia dito a vocês, aconteceu. As condições de vida, de higiene na Europa era muito difícil, era muito lixo pelas ruas, pelos locais onde as pessoas se locomoviam, não existia saneamento básico e foi muito propício para aqueles ratos eles tomassem de conta, né? Então, a peste bubônica, segundo alguns estudiosos, ela matou 25 milhões de pessoas. Alguns outros dizem que esse número pode ter ido até para 75 milhões, até mesmo a 200 milhões de
pessoa. Como eu já havia dito, né, a peste bubônica foi causada por uma pulga que estava contida no rato, né? É chamado de peste negra ou simplesmente a peste bubônica, tá certo? Ela atingiu o seu pico, teve o início praticamente ali por volta do ano 1347 e se estende até 1351, aproximadamente 4 anos de pandemia pesada, matando muita gente, tá certo? Foi um período muito difícil. Sim, aí depois da peste bubônica, ou mais ou menos daquele período, um pouco mais, naquele período mesmo, aconteceu também a Guerra dos 100 Anos. Essa Guerra dos 100 Anos ficou muito conhecida. Foi uma guerra travada entre França e a Inglaterra. Na verdade, ela aconteceu, demorou 116 anos, foi mais do que 100 anos. Foi uma disputa entre França e Inglaterra, disputa política e disputa econômica, né? E tiveram ao longo desse período aí alguns períodos de trégua, mas a guerra só veio acabar no ano de 1453, tá certo? Aqui você vai encontrar uma imagem relatando aí esse encontro sangrento desses dois países. Durante essa guerra dos 100 anos, teve uma pessoa que se destaca, era a Joana d'Arc. Joana d'Arc, ela era uma camponesa francesa, que ela ficou muito conhecida nesse período. Ela tem um negócio de umas adivinhações, de umas revelações, de umas visões, e ela dizia que Deus estava chamando ela para ela lutar na guerra e dar vitória para a França, né? Ela teve até condições de chegar a se encontrar com o rei da França, Carlos VII, e aí ela explica para ele, e aí ele sei que por várias e várias tentativas ela consegue ir para a guerra, ficar até na frente lá do exército. Teve até várias vitórias, e eu sei que numa dessas ocasiões ela foi capturada, depois, até mesmo depois após ela conquistar várias e várias vitórias, ela não teve muito sucesso, porque até mesmo dentro do ambiente lá, ela foi conhecida, se espalhou sua fama de que ela era uma bruxa. E aí ela foi capturada, né, pelos ingleses, ela foi julgada, ela foi condenada à morte e morreu na fogueira. Uma morte muito trágica. Aqui você vai ter a foto dela, eu acho que ela morreu com apenas 19 anos de idade, né? Foi um período curto de guerra que ela participou, teve várias conquistas, mas morreu nova. Morreu amarrada numa espécie de estaca, toda de branco e queimada, né? E depois pegaram a sua cinza e jogaram no rio. As revoltas camponesas que aconteceram pela vida precária das pessoas que sobreviveram à peste. As pessoas estavam empobrecidas, tinha muita questão de miséria, e o pessoal continuava a cobrar impostos dos servos, né? Então as pessoas se revoltaram aos preços, né? Os nobres, né? Eles congelavam os salários e aumentavam o valor das dívidas que as pessoas tinham, né? Então isso aí veio gerar vários conflitos de camponeses, né? Os camponeses ficaram chamados de jequerris, essa revolta desses camponeses, né? Que você vai observar, morre muita gente também nesse período. E as mudanças sociais, o clero, que é a igreja, ela vai perder parte dos seus poderes, pois estava ligada à aristocracia, né? A nobreza perde parte das suas terras e teve o seu poder diminuído. Os camponeses conseguiram suas próprias terras e se livraram da servidão. A burguesia, que é aquela classe de comerciantes, se fortaleceu e passou a influenciar cada vez mais o governo das cidades e a administração real, tá bom? Vamos partir aqui para o encerramento. Os burgueses, que eram os mercadores das cidades, lucraram com a inflação, pois seus produtos agora estavam em alta, enquanto os salários, aluguéis e arrendamentos tinham seus valores depreciados, né?
E você vai observar que a burguesia ela cresce nas cidades. Só para a gente ver de maneira rápida, durante essa transição da Idade Média para a Idade Moderna, na cultura teve o surgimento das universidades, o renascimento. Na religião teve a questão do predomínio da Igreja Católica, com seus erros, com as suas arbitrariedades, com a sua maneira, muitas vezes, dura. A igreja se metia junto com a política, e a Igreja Católica mandou muito nesse período, né? E vai acontecer também a Reforma Protestante no ano de 1517. Na política, houve a concentração no poder nas mãos do rei e também as monarquias centralizadas. Aconteceu o fortalecimento dos reis nas cidades com seus governos, né? Aqui nós temos uma atividade que aí você vai fazer e vai enviar no meu privado, tá certo? Até amanhã, para que a gente possa computar a sua nota direitinho, tá certo? Por hoje é só e até a próxima aula.